Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente. Vamos ao nosso encontro de hoje. Estamos a falar a partir do módulo 11. Estamos no bloco B, terceira aula, terceiro encontro do bloco B, no contexto da ética. Vamos identificar os elementos que nós vamos considerar hoje na nossa reflexão. Primeiro, conflitos de interesse no trabalho terapêutico. Conflitos de interesse. Recentemente alertava, bom não alimentar análise junto aos parentes, amigos, conhecidos, conflito de interesse. Muito importante. Outros conflitos aparecerão. Vou lhes apresentar. Um outro pensamento, uma outra variável a ser trabalhada, ética. Ética em pesquisa, para aqueles que vão se dedicar à pesquisa, ao estudo, considerar sempre o lugar da ética. Um outro pensamento necessário que devemos considerar em nossos trabalhos, dilemas éticos em relação ao trabalho com crianças e adolescentes. Dilemas éticos. Vamos identificar quais seriam esses dilemas. Uma outra variável, um outro tema, a finalização ética da análise. Finalização ética da análise. Quais elementos caracterizariam essa finalização ética? E, finalmente, ética em supervisão clínica. Estes são os elementos que nós vamos considerar no nosso trabalho. Elaborei textos, elaborei pequenas provocações para que possam levá-los, conduzi-los aos mergulhos mais profundos. Essas temáticas abordaremos. Passarei logo em seguida a apresentar cada uma delas a partir dos instrumentos, naquela perspectiva nossa, didática e pedagógica, instrumentos redacionais de literatura que colaboram, facilitam a nossa aprendizagem. Quanto às considerações, recentemente passei pelos módulos, do primeiro até o último, observando um pouco a performance dos alunos. Notei que alguns alunos elaboram suas opiniões, suas críticas no anonimato. Esse fenômeno do anonimato me chamou a atenção. Vejam bem, de uma forma muito tranquila. Nós estamos a falar na formação do psicanalista, estamos a falar que o caráter determina a nossa missão, a nossa profissão, nosso lugar. Interessante que nessa altura do curso, penúltimo módulo, estejamos atentos a uma habilidade, a um hábito que precisaremos instalar. Quando nós elaboramos críticas, isto eu aprendi desde minha adolescência, interessante sempre mostrar a nossa assinatura. Recentemente dei uma aula dizendo da voz do analista. Nós precisamos encontrar a nossa voz
de analista, uma reflexão muito interessante. O mesmo se diga das nossas apreciações, eu estou a dizer do lugar comum, do curso de psicanálise. Quando eu elaboro uma opinião, um pensamento crítico, eu assino embaixo. Sou eu que estou a dizer. Não tenho porquê. Ou a crítica é favorável, ou a crítica não é favorável. Mas seria interessante a transparência. Seria interessante essa responsabilidade da assinatura. Eu sou quem está a dizer. Questão de estruturação de personalidade. Perfeito? Uma consideração interessante. Não vamos confundir os interesses pessoais com os compromissos profissionais. Para o bem-estar do nosso movimento, para o bem-estar da nossa aprendizagem, precisamos ser coerentes nas palavras, nas ações, nas atitudes. Bem, voltando às considerações do nosso conteúdo de hoje, continuamos ainda a falar da necessidade da formação pessoal e da necessidade da formação profissional. Quando existem ruídos nessa formação, precisamos estar atentos. Uma outra atenção importante é o cuidado com os dados clínicos dos nossos pacientes. Um alerta. Popularmente, o pessoal expressa uma expressão muito curiosa. Aquele fulano tem uma boca aberta. Aquele fulano não guarda segredos. Aquele fulano, tudo que ele ouve, ele passa para frente. Em psicanálise, atenção à necessidade dos cuidados, do sigilo, da confidencialidade, da privacidade. Aprender em momento algum, em circunstância alguma, citar os nossos pacientes, seja como exemplo, seja como referência, seja como histórico, seja como um argumento. Dilemas voltados para os nossos dados clínicos. Quando falamos de crianças e adolescentes, outro dilema. Nessa relação, nesse trabalho, como é importante o consentimento informado, como é importante a confidencialidade. Quando entra criança e adolescente, importante como trabalhar a criança e adolescente e qual é o lugar dos pais. Vamos observar. Finalmente, quando finalizamos a análise, precisamos nos dar conta do cenário, da integralidade, do conjunto do cenário, que conta a favor do bem-estar emocional e que deve considerar a estabilidade do nosso paciente trabalhado. Quando falamos da supervisão, por isso levei um tempo enorme até conseguir convencer Cristiano que fizesse esse papel, esse trabalho e se colocasse à disposição, porque precisamos de pessoas de retidão, pessoas de um comportamento ético ilibado, sem lacunas, sem dúvidas, sem fraquezas. A supervisão clínica necessita de bases éticas. Com certeza, o supervisor estará atento à formação ética do analista que com ele estiver sendo supervisionado. Perfeito? Fechamos então, esse é o nosso contexto. Mais uma recordação, elaborei um texto voltado para aqueles alunos que
experimenta o anonimato, muitas vezes de forma inocente, sem nenhuma maldade, mas em se falando de psicanálise, estamos a falar da personalidade. Estamos a falar da personalidade, da estruturação da nossa personalidade. Bom seria, se sempre pudermos, quando criticarmos, ou de modo positivo ou de modo negativo, sempre colocarmos a nossa assinatura. Responsabilidade. Responsabilidade. Termino esse recado. Eu não havia programado, mas é importante trazer no momento da minha lembrança. Sei que muitos alunos operam no campo das terapias holísticas, muitos terapeutas holísticos se fazem presente no nosso curso. Bom seria que no médio, no longo prazo, esses profissionais fizessem uma avaliação em termos de futuro, como conduzir o próprio trabalho, se vai priorizar as terapias holísticas ou se vai priorizar o campo da psicanálise. Diria a vocês, não é de bom senso atuar nas duas frentes. Em um momento, poderá correr o risco de se encontrar completamente perdido. Ou você alimenta as terapias holísticas, ou você alimenta as terapias psicanalíticas. Elas podem ser integradas, mas você não pode ser uma hora profissional em terapias holísticas e um outro momento ser um profissional em psicanálise. Faça um alerta. Sinalizo. Conflito de interesses. Se você tem uma boa performance em terapias holísticas, continue no campo das terapias holísticas e tenha a psicanálise como um conhecimento, um valor que agrega competência para o seu trabalho em holística, em terapias. Se você opta pela psicanálise, considere as terapias um complemento, conhecimento, as informações, o domínio, mas sinalizo, não pise ao mesmo tempo nesses dois barcos. Ou opta pelo primeiro, ou opte pelo segundo. Bem, dito isso, vamos apresentar a vocês os nossos recursos de hoje. São interessantíssimos, o conteúdo muito precioso. Estou sempre a recomendar a cada um de vocês, garantam as leituras mínimas necessárias de modo preferencial naquele que é o seu nicho, ou garanta as leituras mínimas e necessárias naqueles conflitos em que você busca uma especialização, busca mais conhecimentos. Por que digo isso? Porque vocês se deram conta, estamos a trabalhar o penúltimo módulo e aconteceu um crescente do primeiro ao último módulo em termos de volume de informações, de artigos, de mensagens, de leituras, de estudos de casos, de resenhas. As informações se avolumaram. Sempre estou a lhes dizer, não se preocupe. Evidentemente, no espaço de um ano, não podemos consumir toda essa literatura. Portanto, escolha aquelas que vão ao encontro do seu nicho, do segmento de sua especialização, ou escolha aquelas informações que vão ao encontro
dos assuntos, dos conflitos da área que você se dedica, da área que você procura uma expertise, uma performance. Bem-vindos ao nosso trabalho e vamos aos nossos famigerados recursos didáticos e pedagógicos. Começamos então aqui pela visão geral, estamos no módulo 11, segundo bloco, bloco B, chamado terceira parte. Então, terceira aula do bloco B. Restam 3 aulas do bloco C, ainda no módulo 11. Uma visão geral, estamos a falar da ética. Os temas abordados, conflitos de interesse diversos, uma atenção especial a isso. Muitas vezes nos encontraremos nesse contexto. Um segundo assunto, aspectos éticos da pesquisa, aqueles que vão se orientar e vão priorizar a formação acadêmica e a produção de novas informações. Dilemas éticos no tratamento de crianças e adolescentes. Considerei a questão do consentimento informado, da confidencialidade, como trabalhar os atores, os protagonistas desse processo terapêutico, a finalização ética da análise, um estudo do cenário, do conjunto, observando de perto o bem-estar do paciente e as condições de estabilidade. Finalmente, ética em supervisão clínica. O supervisor estará atento às posturas, aos discursos, às decisões, aos conflitos. Evidentemente, no guarda-chuva, na coluna da ética. Atenção a isso. Aqui nós temos uma breve apresentação dos temas. Observem, fiz aí uma leitura dirigida. Os conflitos de interesse na relação analítica surgem quando os interesses pessoais e profissionais do analista interferem no bem-estar do paciente. Interesses pessoais ou profissionais. Considere também, às vezes, e muitas vezes, gratificações de sentimentos, de emoções, de relacionamentos, satisfação, prazer, conflito de interesses pessoais e profissionais. Quanto aos aspectos éticos, a utilização de dados clínicos para pesquisa ou publicação em psicanálise levanta questões éticas significativas. Quanto aos dilemas éticos em crianças e adolescentes, o tratamento psicanalítico de crianças e adolescentes apresenta dilemas éticos únicos, especialmente no que diz respeito, olha o que eu estava a dizer, consentimento informado e confidencialidade, devido à abordagem entre diversos atores. Finalmente, finalização ética da análise é um momento delicado que requer uma abordagem ética responsável. O analista deve avaliar cuidadosamente o momento apropriado para encerrar a análise, levando em consideração o bem-estar emocional e estabilidade do paciente, que estava a lhes dizer. Finalmente, ética na supervisão. A supervisão clínica em psicanálise carrega responsabilidades éticas, tanto em relação ao supervisando quanto aos pacientes do supervisando. O supervisor deve garantir que o processo de supervisão promova o desenvolvimento ético e clínico do supervisando, fornecendo orientações que respeitem a autonomia do paciente. Um material muito interessante, vejam como é instigante as temáticas do nosso encontro de hoje. Vamos aos mapas, apenas apresentar a estrutura, comentar um pouquinho apenas o primeiro galho pelo nosso tempo. Quanto aos conflitos de interesse, veja que nós temos um mapa bem abastecido, com muitas informações, mas ficaremos apenas no primeiro,
Então, definição de conflitos de interesse. Veja que interessante. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui, porque muita luz aqui no estúdio. Conceito. Clarificação, definição do que constitui um conflito de interesses. É importante. Tipos de conflitos. Diferenciação entre conflitos de interesse financeiro, pessoal, profissional e emocional. Potencial de prejuízo. Compreensão de como os conflitos de interesse podem prejudicar a relação terapêutica e o bem-estar do paciente. Reconhecimento de dualidades, identificar situações de dualidade de papéis que podem levar a conflitos de interesse. Significativo, finalmente, responsabilidade ética, enfatizar responsabilidade ética dos analistas em reconhecer e gerir conflitos de interesse. O material é muito interessante, evidentemente, deixa vocês um convite para que, no melhor tempo, no melhor espaço, na melhor concentração, vocês se voltem novamente, tanto ao mapa quanto aos artigos elaborados, para uma familiaridade. Vamos ao segundo mapa. Aspectos éticos da pesquisa, apenas o primeiro galho. Clareza sobre a natureza da pesquisa. Então, aqui fala da clareza dos propósitos, dos métodos e do potencial dos dados da pesquisa. Aqueles que têm um perfil, aqueles que têm facilidade para a área acadêmica, provavelmente darão continuidade aos estudos. Veja da importância do lugar da pesquisa. Voluntariedade. Assegurar que a participação é voluntária e sem pressão. Quando estiver em campo de pesquisa, levantando dados, buscando dados. Voluntariedade. Retirada sem prejuízo. Direito do paciente de se retirar da pesquisa a qualquer momento sem prejuízo ao tratamento. Quando, da ocasião da pesquisa, trata-se de um voluntariado, e a liberdade da continuidade ou de abandonar, de sair. Documentação escrita, obtenção de consentimento informado por escrito. Evidentemente, são recomendações básicas. Atualizações e reconsentimento. Fornecimento de atualizações sobre a pesquisa e a obtenção de novo consentimento conforme for necessário. Então, é um material voltado justamente para aqueles que se voltarão à área acadêmica. Muito interessante. Estamos na segunda. Não tenho aqui o mapa da terceira temática. Vamos passar para a quarta temática, finalização ética, preparação para o término, o planejamento antecipado, introdução do tema do término antecipadamente no curso da análise, assim como na primeira entrevista nós informamos os protocolos, os procedimentos, o processo, a metodologia, evidentemente na finalização também informações básicas e necessárias para se fechar a análise. A necessidade da avaliação contínua, feedbacks contínuos, discussão sempre e conversa sempre aberta, alimentando sempre a discussão, a expressão dos sentimentos e expectativas, lembrar sempre dos objetivos do tratamento para se fazer avaliação e estar atento à evolução, à progressão emocional. Aí vocês têm uma sequência de sinalizações voltadas à finalização ética. E a última, aqui estamos novamente, repetimos, finalização ética e ética na supervisão clínica. Aqui nós vamos pegar o primeiro galho. Eu estou seguro de minha indicação e já lhes disse, em precisando que o psicólogo, que cristiano, lhes repasse informações de conhecidos para análise pessoal ou mesmo para uma supervisão clínica,
depositem nele confiança de vocês. É um profissional de minha confiança, competente, em condições de atender às necessidades de vocês. Então, falando na ética, na supervisão clínica, o fundamento ético, já falamos muito da ética ao longo do nosso curso, duplo papel do supervisor, reconhecimento do papel duplo do supervisor e em orientar o supervisando e assegurar a qualidade do cuidado ao paciente. Cuidar do terapeuta e cuidar do paciente. Desenvolvimento profissional, evidentemente ele estará atento ao desenvolvimento ético e profissional de cada um. E modelagem de papel, demonstração pelo supervisor de práticas éticas exemplares como modelo para o supervisando. O material é muito interessante, fica aí aos cuidados, aos propósitos, aos compromissos de vocês. Vamos localizar os artigos, passamos aos artigos. Aqui nós temos o primeiro, quero estourar muito os 30 minutos, conflitos de interesse na psicanálise, identificação e manejo. Como disse, vejam o mapa sempre, do mapa mental vocês vinculem o mapa ao artigo ou, em lendo primeiro o artigo, vinculem o artigo ao mapa. Os dois se complementam, se enriquecem, os dois permitem boas informações, sólidas informações. Vamos para o segundo. Evidentemente, observem, está com 2.361 palavras para que vocês dimensionem, porque estou sempre a lembrar. Porque aqueles que irão ao mercado farão uma redação, ou de 1.500, ou de 3.000, ou de 4.500 palavras, a partir do protótipo que ele escolher, do referencial que ele escolher, do tema que ele escolher, do nicho que ele escolher, ou de uma temática que é abordada, espelha, aborde conflitos, distúrbios, desencontros, terapias do interesse e da prioridade de quem está a aprender. Perfeito? O segundo artigo. Aqui temos aspectos éticos da pesquisa em psicanálise. Estamos aí com 2.400 palavras. Muito interessante. É aquilo que eu disse de uma forma pequenada no início. Aqui se desdobra em mais informações. Terceiro artigo. Dilemas éticos no tratamento de crianças e adolescentes. Muitos estão aqui justamente porque trabalham com crianças e adolescentes. O material é muito interessante. Bom proveito. Quarto texto, finalização ética da análise, a importância. Esse texto é para ler, reler, voltar a ele, até se dar conta de que tem uma familiaridade. Perfeito? Vamos para o próximo. Aqui nós temos ética na supervisão clínica. Ética na supervisão clínica, um bom material, um artigo de bom tamanho, vale as informações. Faço a vocês um convite. Leiam, que vale a pena. Temos em David Zimmerman, hoje vamos falar da contratransferência. O que seria contratransferência? Contratransferência, conforme explorado por David Zimmerman em Fundamentos da Psicanálise, refere-se à resistência inconsciente do analista, do terapeuta, em responder adequadamente às resistências do paciente. Faça um paralelo com transferência e contratransferência. Muito interessante. Vale a leitura. O Zimmerman, estaremos a apresentar sempre suas abordagens do ponto de vista da organização e da estrutura até o final dos módulos 11 e 12. Muito interessante. Muito interessante. Vamos para o próximo.
Aqui nós estamos no campo da redação, já passamos de 180, estamos mais ou menos com 200 propostas de redação temáticas. Aqui nós temos psicanálise e budismo, um diálogo entre sofrimento, ego e iluminação. Muitos dos nossos alunos experimentam alguma das tradições religiosas e é interessante essa experiência ou pessoal, ou coletiva, comunitária, eclesial. Vale a pena observar e já entendemos que o psicanalista precisa mandar bem nesse terreno, nessa área de conhecimento. Muito interessante, a relação entre psicanálise e budismo tem sido objeto de estudo e reflexão, tanto na esfera acadêmica quanto no contexto das práticas espirituais e terapêuticas. Embora ambos os sistemas de pensamento abordem questões fundamentais sobre a natureza humana, como o sofrimento, o ego e a busca por uma forma de iluminação ou autoconhecimento, eles o fazem a partir de perspectivas distintas. A psicanálise, fundamentada nos trabalhos de Freud e seus discípulos, se concentra na exploração do inconsciente e nos processos psíquicos que moldam o comportamento humano. Por outro lado, o budismo oferece uma visão espiritual que busca transcender o ego e alcançar um estado de libertação do sofrimento. Este ensaio explora as similaridades e diferenças entre a psicanálise e o budismo, analisando como ambos lidam com o sofrimento, a natureza do ego e a busca pela iluminação. Muito interessante. Perfeito? Vamos para o próximo texto. Aqui nós estamos no campo das neurolinguísticas. O tema de hoje, reflexão sobre a dislexia e a importância do entendimento das bases neurológicas. Compreendendo as bases neurológicas da dislexia. O entendimento das bases neurológicas da dislexia é fundamental para uma abordagem educacional eficaz. A dislexia, um transtorno específico de leitura, é causada por diferenças no processamento cerebral, que afeta a capacidade de decodificar palavras. Recentemente, me apresentaram um caso de dislexia. Uma criança de 11 anos. Interessante fenômeno. Trabalha-se em diálogo. Neurolinguística e psicanálise. Vamos para o próximo texto. Nosso tempo, estamos dentro do tempo. Aqui trouxe a vocês uma colaboração de uma obra, várias mãos. Antônio Damasio elaborou um conceito, uma abordagem, uma reflexão a respeito do sistema límbico, neurociências e psicanálise. O sistema límbico, como descrito por Damasio e amplamente discutido por autores latino-americanos, é central nesta obra. Na neurociência, o sistema límbico é responsável por processar emoções, memórias e comportamentos, desempenhando um papel fundamental na forma como os indivíduos experimentam e respondem aos estímulos emocionais. Estamos a falar da neurociência e do sistema límbico. Damasio destaca que as emoções são intrinsecamente ligadas à sobrevivência e ao bem-estar, moldando nossas reações e decisões. Esse entendimento traz uma nova dimensão para a psicanálise, onde as emoções, muitas vezes inconscientes, são vistas como forças motrizes dos comportamentos e conflitos internos. Interessantíssimo por conta de vocês. Vamos para o último recurso, aqui, carinhosamente, educadamente, uma reflexão a respeito. Críticas no anonimato, fenômeno cultural recorrente e sua expressão psicanalítica. Apenas o início, depois
é com vocês. Anonimato, identidade psíquica. O anonimato permite que indivíduos expressem suas opiniões de forma desinibida, sem medo de retaliação ou julgamento, o que revela aspectos profundos da psique, da estruturação da própria personalidade. Esse fenômeno mostra como o anonimato pode ser uma válvula de escape para as tensões psíquicas acumuladas. Bem, o texto é muito interessante, ele é carregado de respeito, de honestidade, ao mesmo tempo que se trata de um alerta, de uma sinalização. Trata-se de uma conexão, de uma provocação. Trata-se de uma ousadia provocativa na busca de provocar insights. Meus caríssimos alunos, finalizamos então com essa observação. O material de hoje fantástico, um material com um caldo psicanalítico fabuloso. Evidentemente, cada um é cada um e cada um saberá a melhor parte desse conjunto que lhe cabe. Terminamos por aqui, ficamos por aqui e até nos encontrarmos novamente. Estamos a preparar, dentro do módulo 11, o bloco C. Com mais 3 aulas, nós encerraremos o módulo 11, dentro do nosso cronograma. Meus caríssimos, bom trabalho, bom estudo e até nos encontrarmos novamente. Que o Deus da paz e do bem nos acompanhe.